se faça presente junto aos teus filhos, dá-nos sua paz, teu amor, venha habitar entre nós, Senhor. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre todos os seus amados, sobre a sua família, sobre toda a sua casa, em nome de Jesus. Estamos mais uma vez aqui para cultuarmos ao nome do nosso Deus e eu quero louvar e agradecer ao Senhor por esta grande oportunidade, por esse momento tão sublime da Igreja de Jesus, de poder estar juntos como corpo de Cristo, unidos no mesmo propósito, no mesmo pensamento, no mesmo espírito. E queremos fazer isso com a graça de Deus, para louvá-lo, para exaltá-lo, enfim, para glorificar o nome do nosso Pai Celestial, Pai, Filho e Espírito Santo. Queremos então dar boas-vindas a você. Somos a comunidade Ramo Novo, a Igreja Sem Paredes. Somos gratos a Deus por esse momento tão precioso em que podemos cultuar, adorando ao nosso Deus. Vamos orar, iniciando este culto, para que você seja abençoado, você, minha irmã, seja abençoada e toda a sua família seja tocada pelo poder de Deus. Vamos orar, iniciando assim o nosso culto de hoje. Pai querido, louvamos-te e te agradecemos, Senhor Deus, pela dádiva do Senhor Jesus sobre a nossa vida, sobre este amor derramado sobre os nossos corações, por esta misericórdia do Senhor, em quem nós encontramos salvação para as nossas vidas, vida eterna em nome de Jesus. Podemos encontrar graça para viver este mundo, para suplantar as dificuldades que temos vivido tempos difíceis, mas o Senhor nos tem dado esta graça poderosa para nós enfrentarmos todos os dias os nossos desafios. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor está em nosso meio, assim, recebendo a nossa adoração, recebendo, Senhor Deus, a glorificação que parte dos nossos lábios e de corações agradecidos ao Senhor. Nós te pedimos que o Senhor abençoe este culto, os atos deste culto, a palavra que será ministrada, Senhor Deus, unge e capacita o pastor Paulo para que ele traga uma mensagem poderosa para os nossos corações. Também oramos pelas crianças, pelo momento das crianças, pelos louvores. Senhor Deus, toca o nosso coração com a mensagem cantada. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Toma, Senhor Deus, a condução deste culto para a glória do teu nome, Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe meu irmão e minha irmã. Seja este um culto maravilhoso para você e todos os seus amados, em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos celebrar você aí na sua casa. Quero te convidar, eu da sua família. Chame todo mundo, vamos celebrar. Nós vamos declarar hoje à noite, estamos de pé. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Vamos celebrar. Vamos cantar então. Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Declara aí. Estamos de pé. Mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, declare com fé aí. Ei! Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa,
perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Declare com fé: a perseguição não parou. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Declare com fé: não caminhamos, não caminhamos pelo que vemos. Diga com fé: o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja. Vivemos por fé. Hoje à noite estamos de pé. Aí na sua casa vamos com as palmas, celebrando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Então diga: a perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Diga: o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Declare com autoridade: a perseguição não parou. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Diga com autoridade: o inferno não pode prevalecer. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Essa noite celebramos com alegria o teu poder, a tua glória, Senhor. Te amamos, te amamos, te amamos. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! O Senhor tem muitos filhos Ele tem. Eu sou um deles, vocês também. Louvemos ao Senhor. Braço direito. O Senhor tem muitos filhos Ele tem. Eu sou um deles, vocês também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo. O Senhor tem muitos filhos Ele tem. Eu sou um deles, vocês também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita. O Senhor tem muitos filhos Ele tem. Eu sou um deles, vocês também. Louvemos ao Senhor. Braço direito.
braço esquerdo, perna direita, perna esquerda. O Senhor tem muitos filhos Ele tem. Eu sou um deles, vocês também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, balança a cabeça. O Senhor tem muitos filhos Ele tem. Eu sou um deles, vocês também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, balança a cabeça, dá uma voltinha. O Senhor tem muitos filhos Ele tem. Eu sou um deles, vocês também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, balança a cabeça, dá uma voltinha, dá um pulinho, abraço, irmão. Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso tão bom, gracioso Deus seja com cada um de vocês. Bom, nós vamos dar aqui hoje continuidade à nossa série de mensagens que nós intitulamos A Voz do Povo Não é a Voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. E já temos visto juntos aqui algumas semanas alguns ditados populares que as pessoas tendem a sempre nos dizer, respondendo a nós, quando tentamos eles falar de Cristo e sobre a necessidade que eles têm de receber a Cristo, de conhecer a Cristo e entender o Evangelho. São inúmeras as respostas e esta tem sido a voz do povo, de muita gente espalhada por esse mundo todo. E hoje nós veremos mais um ditado popular, mais uma resposta que as pessoas às vezes nos dão quando tentamos falar a elas a respeito da salvação. Então a voz do povo diz: somos todos filhos de Deus e Deus é Pai. Esta tem sido a voz do povo. Vou repetir, a voz do povo sempre diz: somos todos filhos de Deus. Deus é Pai. É assim mesmo. Você já ouviu alguma vez alguém dizer isso? Pois é, eu já ouvi muitas vezes. Existe, claro, uma crença popular gigantesca de que todos somos filhos de Deus. E segundo esta crença, Deus é Pai amoroso de todos os homens. É isso mesmo. Há uma crendice aí e uma verbalização e uma crença de que realmente é popular, que domina a maioria das pessoas hoje em que nós tentamos falar de Cristo, de que todos são filhos de Deus. E segundo essa crença, Deus, então, é um Pai amoroso, misericordioso, bondoso, cuidadoso de todos os homens. Essa tem sido a voz do povo. Pergunto, você também pensa assim? Você acredita verdadeiramente que todos os homens são filhos de Deus? Que todas as pessoas no mundo são filhos de Deus? Essa tem sido a voz do povo. Mas a Bíblia diz completamente o oposto a isto. A Bíblia diz completamente algo diferente do que a voz do povo diz. E de forma muito clara, e de forma bem clara mesmo e direta, a Bíblia nos revela que nem todas as pessoas são filhos de Deus. É exatamente. A Bíblia, as Escrituras, a palavra de Deus é muito clara e ela é direta e não faz rodeio algum, ela é muito objetiva e ela então revela a nós que nem todas as pessoas são filhas de Deus. E hoje, então, nós vamos ver o que a voz de Deus nos diz a respeito desta
desse ditado popular que sempre diz que todos somos filhos de Deus. Em primeiro lugar, a voz de Deus nos diz que todos somos criados por Deus e amados por Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Vou repetir. A voz de Deus nos diz nas Escrituras e na Bíblia Sagrada que todos somos criados por Deus, sim, é verdade, e amados por Deus, sim, é verdade, mas nem todos são filhos de Deus. A Bíblia é bem clara e diz que todas as pessoas são criação de Deus. Criação de Deus. Todos os seres humanos são criados por Deus. Criação de Deus, mas não filhos. A Bíblia diz que Deus tem um único filho. Vou repetir. A Bíblia diz que Deus tem um único filho, Jesus. Jesus é o único filho de Deus. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu filho unigênito. Um filho que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus só tem um filho, filho unigênito, que veio para nos salvar. Você sabia, por exemplo, que existem 3 tipos de afiliações de Deus? Existem 3 maneiras de sermos afiliados a Deus. A primeira é por geração. E por geração só existe um, que é Jesus Cristo. Só Jesus foi gerado pelo Pai, foi gerado pelo Pai para ser o seu filho, por isso que ele é o filho unigênito. O único filho gerado por Deus é Jesus Cristo. A segunda maneira, o segundo tipo de afiliação a Deus é por eleição. Eleição, que é o povo judeu, que é Israel. Deus os elegeu para serem um povo que eles chamariam de filhos por eleição. E em terceiro lugar, existe filhos por adoção, que são realmente, que somos nós, os gentios. Então só existe esses três tipos de afiliações de Deus: filho gerado, filho eleito e filho adotivo. Então veja, filho único, filho de gerado, é somente Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é o unigênito de Deus e possui um lugar único e um relacionamento eterno e singular com o Pai. Jesus é o unigênito de Deus, é o único Filho de Deus, e ele possui um único lugar e um relacionamento eterno e singular com o Deus Pai. Os demais são filhos eleitos, que é o povo judeu, que é a nação Israel, e outros filhos adotivos, que somos nós, os crentes e os gentios de toda parte do mundo. Jesus, ele é a revelação de Deus em forma humana. Ele é a expressão exata de quem é Deus. Assim como o filho reflete seu pai que o gerou, Jesus reflete a glória de Deus, mas de forma perfeita. E também, de certa forma, é claro, todos nós também refletimos um pouco da glória de Deus, porque todos fomos criados por ele, a sua imagem e a sua semelhança. Mas isso não nos torna filhos de Deus. O fato de ter sido criados segundo a sua imagem e sua semelhança, um pouco com a sua glória, isso não nos faz filhos de Deus.
A Bíblia nos diz o seguinte sobre nossas vidas antes de nos tornarmos salvos. As Escrituras nunca, presta atenção, as Escrituras nunca chamam os que não são salvos de filhos de Deus. Vou repetir. As Escrituras nunca chamam os que não são salvos, os que não se converteram, os que não aceitaram o Evangelho, os que não vieram a Cristo e se reconheceram pecadores e em Cristo o Salvador. A Bíblia nunca os chama de filhos de Deus. A Bíblia nos diz o seguinte sobre nossas vidas antes de sermos salvos e nos tornarmos cristãos. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, 3 o seguinte: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Agora presta atenção que vai dizer: e éramos por natureza filhos da ira. Filhos da ira, como os outros também. Então, quem ainda não nasceu de novo e não teve uma experiência pessoal com Jesus, a Bíblia nunca o chama de filhos. Ao contrário, de filhos de Deus. Ao contrário, o chamam de filhos da ira. Filhos da ira. Ao invés de nascermos como filhos de Deus, nascemos em pecado, o qual nos separa de Deus e nos alinha com o inimigo e nos torna também inimigos de Deus. Exatamente, por causa dos nossos pecados. Então veja, na palavra de Deus, nós lemos lá na parábola em que Jesus conta, na parábola do joio e do trigo, Jesus disse que o joio representa os filhos do maligno. Os filhos do maligno. Lemos isto em Mateus 13, versículo 38, está escrito: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. Então veja, não são todas as pessoas filhos de Deus. A maioria das pessoas são filhos da ira, são filhos do inimigo que semeia, não é? E que rouba a semente, que é o joio. A Bíblia o chama de filhos do maligno, filhos da ira, filhos do maligno. Então não são todos filhos de Deus. Certa vez, alguns judeus também tentaram chegar diante de Jesus e alguns judeus tentaram dizer que todos eles eram filhos de Deus. Todos eles. Jesus dizia que, e dava-se a entender que ele era filho de Deus e que foi enviado pelo Pai para ser o Salvador e o Messias e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas os judeus achavam que não, os líderes religiosos achavam que, na verdade, ele era um impostor, enfim, tudo mais. E num certo momento chegaram diante de Jesus e também disseram: todos nós também somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Só que a resposta de Jesus a eles foi incrível. A resposta de Jesus a eles foi muito clara. E nós lemos isso no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 42 a 44, está escrito assim: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso Pai. Que coisa extraordinária, disse Jesus aqui. Jesus é claro em dizer aqui que nem todos são filhos de Deus, porque se todos fossem filhos de Deus, todos amariam a Deus, obedeceriam a Deus, seguiriam a Deus e viveriam uma vida que glorificasse a Deus. Mas não é isso que acontece. Então nós já vimos aqui nas Escrituras que existem filhos da ira, filhos do inimigo e filhos do diabo.
A Bíblia está dizendo isso. Jesus disse: se Deus fosse o vosso Pai, certamente vocês me amariam. Mas vós tendes por pai, ele afirmou, vós tendes por pai e o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Vocês não estão fazendo a vontade do Pai Celestial, vocês estão fazendo a vontade do Pai do mundo, do Pai do pecado, do Pai da desobediência, do Pai da rebelião. Então nem todos somos filhos de Deus. Durante uma viagem, o apóstolo Paulo, durante uma das suas viagens missionárias, o apóstolo Paulo, ele não hesitou, certa feita, em declarar a um homem que se opunha a ele, ao seu trabalho, ele não hesitou em declarar a um homem contrário à pregação do evangelho que ele era filho do diabo. A Bíblia diz, em Atos, capítulo 13, versículo 10, está escrito: todavia, Saulo, ou Paulo, o apóstolo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Olha, o apóstolo Paulo dizendo aqui a um cidadão que se opunha ao trabalho, à mensagem e o trabalho de evangelização que ele fazia, chamando de filho do diabo. Então nem todos são filhos de Deus. O apóstolo João também, o apóstolo amado do Senhor, também ele escreveu numa das suas cartas dizendo que aquele que vive na prática deliberadamente do pecado é filho do diabo. Lemos isso na sua primeira carta em João, 1 de João 3, versículo 8 e 9 está escrito: filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Agora, quem vive deliberadamente, habitualmente no pecado, é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Veja, quem vive de forma deliberada, prazerosa, defendendo a prática de qualquer tipo de pecado, e sempre o faz habitualmente porque tem prazer e acha que isso é certo, o texto diz que esse é do diabo, filho do diabo. O fato de que nem todos são filhos de Deus também é visto aqui nesse texto e nesta carta de João, na sua primeira carta, no capítulo 3:10, quando ele mesmo disse: nisto, presta atenção, está escrito, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Filhos de Deus e filhos do diabo. O texto diz: nisto são manifestos filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Filhos do diabo. Vimos então, meus queridos, que ninguém nasce como filho de Deus. Nascemos sim como criaturas de Deus, amados por Deus, mas não como filhos de Deus. Como vimos, todos os homens nascem em pecado e por isso são inimigos de Deus e não os seus filhos. Eu sei, meu irmão, minha irmã, eu sei você, meu amigo, talvez você esteja aí meio constrangido, meio que confuso, meio, quem sabe, um pouco perturbado até com o que eu estou falando, porque eu sei que é muito difícil ouvir isto. Eu sei que aceitar isto é muito difícil, mas é muito mais difícil ainda pregar a você sobre isto. Mas acredite, creia, isso é verdade. Isso é verdade. E Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A voz de Deus, então, nos diz exatamente isso, que nem todas as pessoas são filhos de Deus. Todos são criaturas amados
mas não filhos de Deus. Em segundo lugar, a voz de Deus nos diz: somente através de Jesus Cristo é que podemos receber a adoção como filhos de Deus. Vou repetir. Somente a voz de Deus nos diz: somente através de Jesus Cristo podemos receber a adoção como filhos de Deus. E esta é uma tremenda e uma boa notícia, é que podemos, todos nós, sermos adotados como filhos de Deus. Todo ser humano pode se tornar um filho de Deus. Foi por isso que Jesus Cristo veio ao mundo, foi por isso que Jesus veio à terra, exatamente para nos fazer filhos de Deus, se nele crescemos. A Bíblia diz no Evangelho de João, presta atenção, a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 a 13, lemos o seguinte: Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade alguma de homem, mas nasceram de Deus. Vou ler mais uma vez. Contudo, os que o receberam, todos quanto receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, todos quanto creram nele, receberam o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Só há uma possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus. É nascer de novo, é nascer para Cristo, é vir para Cristo, é se render e se entregar a Cristo, morrendo para o mundo e nascendo para Deus. Queridos, lá na cruz, Jesus pagou o castigo dos nossos pecados. Lá, ele pagou o preço da nossa redenção. E por causa da sua morte e ressurreição, então podemos voltar a ter comunhão com Deus, com os nossos pecados perdoados por ele, agora ali na cruz. E por isso, com possibilidade nele de nos tornarmos filhos de Deus. Então, quando nos arrependemos de nossos pecados e cremos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador pessoal, nós recebemos da parte de Deus a adoção como filhos de Deus. Vou repetir. Quando nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, nós recebemos o perdão dele e recebemos o poder, a legalidade de nos tornarmos filhos de Deus por adoção. Já não pertencemos então mais aos inimigos porque cremos. E então não estamos mais separados de Deus, nem separados do seu amor porque cremos. Então aí, por meio de Cristo, nós podemos ser filhos de Deus, adotados por amor dele e por ele. Agora, então, nós podemos fazer parte da família de Deus, da família Ramo Novo, da família da igreja sem paredes, filhos, todos filhos de Deus, porque ouvimos o Evangelho, cremos no Evangelho e obedecemos o Evangelho e seguimos a Cristo. Queridos, o Espírito Santo, depois que cremos, o Espírito Santo passa a morar dentro de nós e então ele é quem nos convence que somos filhos de Deus. Ele começa a dar um sentimento, uma convicção que é realmente pura que somos filhos de Deus. Nos tornamos filhos de Deus quando somos salvos, porque somos adotados à família de Deus através do relacionamento com Jesus Cristo. Nós nos tornamos a família de Deus. Nós podemos ver isso claramente nos versículos da palavra de Deus, como em Romanos
capítulo 8, versículo 14 a 17 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba. Abba, no original, é pai. Pai. Nós recebemos, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, nós recebemos o espírito de adoção. Por isso que hoje nós chamamos Deus de Abba, de Pai, Pai, Pai nosso que está nos céus. O próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele sabe quem verdadeiramente já se converteu a Jesus Cristo. A Bíblia diz em Gálatas 3, 26 a 27 o seguinte: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois o que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Veja que coisa tremenda. Aqueles que são salvos são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. A Bíblia diz: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois em Cristo fomos batizados, então de Cristo nós fomos revestidos. Em Efésios, capítulo 1:5 diz: e o amor, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. A Bíblia diz que os filhos de Deus são todos aqueles que nasceram de novo, que foram justificados e adotados por Deus, a sua família, por intermédio de Cristo. Queridos, através da obra de Cristo, os pecadores são redimidos de seus pecados, o Espírito Santo opera neles um novo nascimento e eles são ressuscitados de seu estado de morte espiritual para viverem para Deus. Então Deus declara que esses pecadores são justos diante dele, não por seus méritos pessoais, mas pelos méritos de Cristo. Pelos méritos de Cristo. É assim, e assim, todos os que creem se tornam filhos de Deus por adoção. Todos, somente os que creem se tornam filhos de Deus por adoção. A Bíblia diz, na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1 e 2, um texto muito lindo que diz assim: vejam como é grande o amor de nosso Pai, pois Ele permite sermos chamados filhos de Deus, o que realmente nós somos. Entretanto, visto que tanta gente não conhece a Deus, não compreende que somos seus filhos. Sim, queridos amigos, nós já somos filhos de Deus e não podemos nem imaginar como vai ser mais tarde. Mas sabemos que quando Ele vier, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como realmente Ele é. Vede com grande amor nos tem concedido Deus, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus por termos crido no Evangelho. E em terceiro e último lugar, a voz de Deus nos diz: se somos filhos, como filhos, também somos herdeiros. Como filhos, também somos herdeiros. A Bíblia diz que somos filhos de Deus, logo somos seus herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Você já imaginou em ser herdeiro de Deus? Ou co-herdeiro com Cristo Jesus, do Pai? É uma coisa muito extraordinária. Em Romanos, capítulo 8, versículo 17 diz: se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Participaremos da sua glória, da herança do Senhor. A Bíblia diz, Gálatas 4, 6, 7, e porque vocês são filhos de Deus,
E porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês e ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou como herdeiro. Veja, como filhos, a voz de Deus nos diz que como filhos também agora somos herdeiros. Louvado seja o nome do nosso Deus. Os filhos de Deus têm o direito a uma herança por causa de sua união com Cristo. Não é extraordinário isso? Eu acho isso maravilhoso. E essa herança, presta atenção, e esta herança nunca se perderá. Nunca se acabará. E essa herança, ela é inalienável. Inalienável. Ela nunca deixará de existir. Nunca ninguém conseguirá eliminá-la, a herança que nos foi dada pelo Pai, por termos crido em Jesus Cristo. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3, 5, diz, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservadas no céu para vós que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para se revelar nos últimos tempos, ou no último tempo. Deus tem reservado para nós, louvado seja o nome do Senhor, uma viva esperança e uma herança que nunca se acaba. Essa herança, meu irmão e minha irmã, essa herança é maravilhosa, não apenas está registrado na nossa alma, mas também ela abrange todo o nosso ser, ela abrange o corpo, alma, espírito, presente, passado, presente e futuro. Esta herança é maravilhosa. Queridos, quando Cristo voltar, seremos glorificados junto dele. Quando Cristo voltar, seremos glorificados junto dele. Com Cristo, nós herdaremos um novo nome. Olha que coisa maravilhosa. Talvez você não goste do seu nome. Talvez você tenha um certo trauma com o seu nome, porque o nome a gente não escolhe. Eu acho que nós deveríamos ter a opção de escolher o nosso próprio nome. Mas as pessoas nos dão nomes, às vezes não gostamos desse. Mas até nisso Deus pensa. Deus é tão maravilhoso que uma das heranças que nós vamos herdar de Deus, por termos nos tornado filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, é um novo nome. Olha que coisa extraordinária. A Bíblia diz isso em Apocalipse 3,12, está escrito, farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá, e escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus, e também o meu novo nome. Novo nome. Teremos um novo nome. Essa herança, também uma outra herança que faz parte aí desse bojo da herança, é que nós nos assentaremos ao lado dele em seu trono. Nós nos assentaremos ao lado dele, o seu trono. Apocalipse 3:21 diz, ao vencedor eu lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Herança. Nós receberemos essa herança, nós reinaremos com ele para sempre. Queridos, os filhos de Deus possuem direito legal sobre essa herança eterna. O Filho de Deus possui direito legal sobre essa herança eterna. E, contudo, o mais importante é entender que esse direito foi conquistado e restabelecido não por nós, mas por Cristo Jesus lá na cruz. Todos os que creem no Evangelho de Cristo nasceram de novo e caminham com ele, são filhos de Deus por adoção e por isso herdarão com ele todas as coisas. Todas as coisas. 1 de João 3, verso 1 e 2 diz, vejam como é grande o amor do nosso Pai, pois ele permite sermos chamados filhos de Deus, o que realmente nós somos.
Entretanto, visto que tanta gente não conhece Deus, não compreende que somos filhos de Deus, mas nós somos. Veja que grande amor tem nos concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Bom, talvez como você possa perceber, eu estou ministrando aqui numa sala que permite aqui um calor imenso, insuportável. Eu estou um pouco aqui bastante já sentindo o calor desta sala, com luz, enfim. Mas eu vou concluir aqui esta mensagem, então, dizendo a você, a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo não é e nunca será a voz de Deus. A voz do povo diz, somos todos filhos de Deus. Deus é Pai. A voz de Deus diz, todos somos criados por Deus e amados por Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Somente através de Jesus podemos receber a adoção como filhos de Deus. E como filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Todos são criaturas de Deus. E os que receberam a Jesus e creram nele como seu Salvador pessoal, estes sim são filhos de Deus. Pergunto, você ainda é apenas uma criatura de Deus ou já se tornou filho de Deus? Você é apenas uma criatura que Deus criou e que ama e deseja salvar? Ou você já é alguém que aceitou o plano da salvação, que é a pessoa de Jesus, e já se tornou um filho de Deus? Você já é um filho de Deus? Você já nasceu de novo para Cristo? Você crê que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da sua alma? É o único que pode te fazer filho de Deus? Se você ainda não é filho de Deus, se você ainda não se entregou a Cristo, entregue a tua vida nas mãos do Senhor e Ele irá te receber e adotá-lo como seu filho. E assim você será um herdeiro dos céus para todo sempre, em nome de Jesus. Pense nisso. A voz do povo não é a voz de Deus. Nem todos são filhos de Deus e Deus nem é pai de todos. Deus criou a todos, ama a todos, mas não são todos filhos de Deus. Só por meio de Jesus Cristo você pode se tornar filho de Deus. Em se tornando filho de Deus, você se tornará um herdeiro e co-herdeiro de Cristo, das bênçãos de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Preste atenção e pense nisso que você tem ouvido. A voz de Deus, a voz do povo, não é a voz de Deus. Ouça essa canção, preste atenção nessa música e já voltamos para orar por você. Nós que somos guiados pelo Espírito de Deus, somos feitos filhos seus, somos feitos filhos seus, pois não recebemos o espírito de escravidão para vivermos em pavor e inquietação, mas recebemos o espírito de filiação. Firmados, clamamos Abba, Pai. Firmados, clamamos Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. O próprio Espírito testifica que somos filhos
pois não recebemos o espírito de escravidão para vivermos em pavor e inquietação, mas recebemos o espírito de filiação. Firmados, clamamos Abba Pai. Firmados, clamamos Abba Pai. Abba Pai, Abba Pai. O próprio Espírito testifica que somos filhos de Deus. Abba Pai, Abba Pai. Como filhos podemos clamar. Abba Pai, Abba Pai. O próprio Espírito testifica que somos filhos de Deus. Abba Pai, Abba Pai. Como filhos podemos clamar. E como filhos, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofrermos, seremos também glorificados. Com Ele seremos glorificados. Abba Pai, Abba Pai. O próprio Espírito testifica que somos filhos de Deus. Abba Pai, Abba Pai. Como filhos podemos clamar. Pois bem, meus irmãos, estamos então chegando ao fim, ao encerramento deste culto e queremos louvar a Deus por tudo o que nós pudemos ver, por tudo que nós pudemos sentir na presença do nosso Deus e saber que pela fé nós podemos caminhar com Ele até aquele dia, até o dia da volta do Senhor, que está bem próxima. Nós estamos esperando ansiosamente a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, para estarmos eternamente com Ele e estarmos na sua presença. Glorificamos a Deus por esta palavra tão importante trazida pelo pastor Paulo, que realmente a voz do povo não é a voz de Deus. Somos filhos, mas por Cristo Jesus. Somos filhos pelos méritos do Senhor Jesus, por termos recebido o Senhor em nosso coração. Queremos então dar graças a Deus também pelos louvores, por tudo que aconteceu, o momento das crianças, e assim cultuamos ao nosso Deus em espírito e em verdade. Agradecemos ao Senhor por mais este culto. E domingo que vem nós estaremos mais uma vez juntos para cultuar ao Senhor, para dar graças ao nosso Deus. Meus irmãos, vamos orar, vamos encerrar e pedir que o Senhor nos dê uma semana poderosa. Já vamos entrar na semana, na última semana antes do Natal. Que você esteja preparado no seu coração para adorar ainda mais o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar pedindo as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por este culto tão maravilhoso, por esse momento, Senhor Deus, em que nós podemos separar na semana para estarmos unidos no Espírito do Senhor e unidos em Espírito, em unidade, na presença do Senhor, para cultuar a Ti, para ouvirmos a Tua voz, para ouvirmos a Tua palavra. Senhor Deus, unge o nosso coração, nossa mente. Senhor Deus, toma as nossas vidas.
Nos conduz, Senhor Deus, nas bênçãos do Senhor, nas mãos do Senhor. Que esta seja uma semana poderosa, que esta seja uma semana abençoada e que nós tenhamos sim, Senhor Deus, estejamos sim olhando para Jesus Cristo, autor e o consumador da nossa fé, aquele que nos ligou ao Pai, aquele que nos levou, nos leva para a presença do Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito de Deus seja sobre todos, sobre toda a igreja, sobre todo aquele que clama ao nome do Senhor. Assim oramos e agradecemos, Senhor. Amém, amém. Que Deus abençoe você, meu irmão, e você também, minha irmã. Seja uma semana poderosa, uma semana de vitórias em nome de Jesus. Estamos juntos e semana que vem continuaremos para glorificar ao nome do nosso Deus. Deus abençoe. Um ótimo domingo, uma ótima semana. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e na vida te proteja e que a paz esteja com você. Amém, amém, amém. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma